Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, 24 de novembro de 2025. Sejam todos bem-vindos, começando como sempre pelos agradecimentos. Agradecendo o aumento das visualizações dos nossos vídeos anteriores. Já somos 720 inscritos, nada mal, são 10 dias de canal, mas vamos lá atingir a nossa meta até o final de semana, até o domingo, até o dia 30, chegarmos a 1.000 inscritos. Então, vai lá, se inscreve. Se você assiste pelo Facebook, duas coisas. Primeiro, se você puder colocar no comentário @destacar, vai ajudar bastante. Por quê? Porque seus contatos vão poder assistir o nosso conteúdo, tudo bem? E se possível, vá até o YouTube, vai lá, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, tudo bem? É o que eu falei, um dos nossos vídeos chegou a 1.700 visualizações, poxa, e ainda a gente não tem 1.000 inscritos. Se você assiste pelo X, pelo X, o antigo Twitter, você pode teclar lá no repost. Isso vai ajudar bastante. Também ajudando aos amigos que têm conversado comigo, trocado uma ideia, fazendo críticas, dando sugestões. Pessoal, legal, porque a proposta do nosso trabalho é justamente essa, formar uma comunidade. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito do Banco Master. Na verdade, fazer um resumo, porque uma das coisas, uma das propostas do nosso canal é justamente essa. Ou seja, para você que trabalhou o dia inteiro, está na correria, para você se informar de uma maneira rápida. No final do nosso vídeo eu vou colocar as fontes de onde eu tirei esses dados, as fontes que eu vou passar, sugestão do meu amigo Gustavo. E aí, se você também quiser consultar essas outras fontes para enriquecer aquilo que eu falar, fique à vontade e, aliás, faça isso. Muito bem, gente. Esses dias eu estava olhando, estudando essa questão do Banco Master e eu lembrei uma música antiga que dizia o seguinte: laranja madura na beira da estrada, tá bichada Zé ou tem marimbondo no pé. Ou, como diriam os antigos, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pois é, dá para perceber quando tem gato na tuba. Lembro de uma outra história de um amigo meu, professor de física, que fez aquelas experiências que eles fazem em sala e ele pediu para que os alunos levassem uma pilha pequena. A menina levou, a pilha não funcionou, ele falou, não está funcionando. Falou, pô, comprei no camelô, paguei R$1. Ele falou, não, você perdeu R$1. Então assim, como tudo na vida, a gente tem que ter parcimônia, tem que ter equilíbrio, antes de fazer o investimento, procurar lugares de confiança, enfim, por quê? Eu quero dizer o seguinte, imagine que você tem uma grana, você vendeu uma casa, ou você tem uma grana que quer investir. Aí a maior parte do mercado financeiro, os bancos e tal, te oferecem uns juros entre 98% e 105%. Bacana, não é? Só que chega um outro banco e oferece até 130%. Você vai estar lá, Ou não deveria. É aquela coisa, tem gato na tuba. E esse banco, claro, é o Banco Master, não é? Bom, conforme vocês sabem, desde segunda passada, o dono do Banco Master, não é? O Daniel Vaccaro, está preso por suspeita de fraudes de até 12 bilhões de reais. Dá para fazer uma bela feira com 12 bilhões, hein? E o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do conglomerado, eram 4 empresas, entre elas o Banco Master. Um questionamento interessante que eu vi com o Cláudio Dantas, o Ligue Já, é o seguinte: por que o Banco Central liquidou e não interveio? Porque como intervenção poderia haver investigação. Fica aí a pergunta, fica aí a reflexão. Agora, tem algumas coisas que são doloridas. Porque é aquela coisa, a bomba vai estourar o quê? No seu colo, no colo de alguns aposentados e de alguns caras que investiram ali no banco. Olha só, estados e municípios de todo o Brasil colocaram quase 2 bilhões de reais, dinheiro de aposentados, para o banco. Pô, e o banco estava frágil. O que leva um administrador público a fazer isso? Inocência? Desonestidade? Ouviu o canto da sereia e ficou encantado? É complicado. Olha, segundo o Ministério da Previdência, pelo menos 11 fundos de servidores públicos, que são chamados Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, detinham letras financeiras do Master de 1,76 bi, podendo chegar a 2 bilhões de reais.
Mas o caso mais espantoso é da Rio Previdência, que pegou quase 1.960 bilhões e investiu de papel de alto retorno que vão vencer, ou que venceriam, já era, entre 2033 e 2034. Que é dinheiro de professor, policiais, enfermeiros, enfim, de servidores públicos ali do estado do Rio de Janeiro. Agora, precisa sim investigar por que esses gestores, pelo menos desses 11 fundos, por que eles tomaram essa decisão. Tem algumas outras coisas estranhas, mas que acenderam um alerta. Então, houve alertas, tá? Não é um negócio que estourou do nada. Houve alertas. Vamos por partes. Primeiro, o Banco Master representava, porque agora está liquidado, 0,5% da carteira bancária do Brasil. Mas o rombo dele já chegava a 1/3 do chamado Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Então os bancos, de acordo com o seu patrimônio, colocam um dinheiro no fundo. Se um banco falir, se houver algum problema, esse fundo vai ser utilizado para aqueles que investiram nesse banco, para eles não perderem. O valor é 250 mil por conta corrente e 1 milhão por CPF. O limite. Então, se você tivesse mais investido no Master, já era. Agora, o que é interessante, o que eu fico perguntando é o seguinte, porque o mercado financeiro é um mercado que ele é altamente regulado, regulamentado e tal. O que teria feito isso acontecer? Por exemplo, o Ricardo Feltrin falou que 2 funcionários da Caixa Econômica Federal falaram, olha, esse banco é roubado. Foram rebaixados. Rebaixados de cargo, é isso. O Banco Central já tinha avisado, porque o Banco de Brasília, um banco estatal de Brasília, estava pensando em comprar o Banco Master. Mais uma vez eu digo, tem gato na tuba aí. Eles iam fechar por 2 bilhões, mas o Banco de Brasília já tinha injetado 16,7 bilhões no Banco Master. Então é isso, O presidente do banco está nos Estados Unidos, está lá foragido, do Banco de Brasília, precisa ser investigado, gente? Então assim, estava sendo avisado. Fora isso tem a Comissão de Valores Mobiliários, Agência de Classificação de Risco, inclusive algumas agências de classificação de risco elevaram a confiança no Banco Master. Muito bem, gente, num vídeo, o Deltan Dallagnol, ele cita uma reportagem do Globo em que o Vaccaro disse a pessoas, eu vou ler aqui literalmente a pessoas próximas, que havia feito fortes amigos em Brasília, que no Brasil não tem como não andar se não tiver esse tipo de proteção e que sem o apoio dos poderosos não estaria no lugar onde estou. Bom, quem são eles? Primeiro, eu estava vendo uma reportagem hoje da Revista Oeste, e o advogado deles chama-se Roberto Podval, que é do grupo Prerrogativas, muito ligado ao Palácio do Planalto. Agora, interessante também que não para aí. Tem envolvimento de políticos de todos os espectros ideológicos, esquerda, direita, centrão, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Tem muita gente envolvida aí. Então, olha só. O Master investiu, R$500 bilhão, mais de 500 milhões, com políticos e advogados. Também investiu em time de futebol, pagou jantares de luxo para os membros da nossa alta corte, mas eles gastaram também com bancas de advogados, entre elas a banca da doutora Viviane Bassi de Moraes, sancionada pela Lei Magnitsky, e eles criaram o Comitê Consultivo Estratégico. E quem estava nesse comitê? Michel Temer, ex-presidente. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central. E o nosso ministro da Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, que quando saiu do STF, ficou fazendo consultoria durante um ano. Além disso, o Augusto Lima, que era um dos sócios do banco, tem uma profunda amizade com o ex-governador e atual senador pela Bahia, o Jacques Wagner. Eles criaram o Credit Sexta. O que é essa Credit Sexta? É um cartão de crédito consignado com benefícios para os servidores públicos ali da Bahia, que dizem que era a galinha dos ovos de ouro dele. Mas não para aí. O Ciro Nogueira, senador piauiense pelo PP,
apresentou no Legislativo uma proposta para aumentar o valor do Fundo Garantidor de Crédito. Lembra que eu falei? Era 250 mil por conta corrente? Ele queria aumentar para 1 milhão. Por que será? Claro que não foi aprovado. Mas tem algo que é muita camada. É algo que é mais profundo. Você já ouviu falar da Operação Carbono 14? Vai atrás dela. Carbono Oculto, perdão. Carbono Oculto. Desculpem. Carbono 14, eu falei, era uma coisa de rock que tinha. Mas enfim. Carbono Oculto, que investiga a ligação do primeiro comando da capital com o Banco Master. O próprio Lauro Jardim da Globo, né? Ele fala isso, né? Que o pessoal em Brasília está tenso por causa desse envolvimento do crime organizado. E aí, né, se o crime organizado, se o primeiro comando da capital for considerado pelo governo norte-americano uma organização terrorista, todos esses caras têm envolvimento com terroristas, percebem? Então é algo assim que precisa ser investigado, precisa saber, é necessário tentar ficar informado, né? Um banco de repente cresce pra caramba, tá, e quebrou, né? E isso assim com participação de agentes públicos, né? Merece uma reflexão. Bom, eu espero que tenha conseguido deixá-los minimamente informados sobre o que aconteceu. O resumo é como eu comecei. Laranja madura na beira da estrada. Tá bichada Zé ou tem marimbondo no pé. Quem vai pagar? Os aposentados, né, daqueles fundos de pensão, os investidores do Banco Master e de uma forma ou de outra vai chegar pra gente. Porque os bancos, aquele fundo garantidor de crédito, eles vão, né, precisar para liquidar essas dívidas, né, talvez sobre também pra gente. Muito bem, pessoal. Falando aqui as fontes, vou colocar até o óculos para não cometer nenhuma injustiça. Então, a Revista Oeste, um artigo muito bom do Carlo Cauti e do Gustavo Segre, que são maravilhosos, chama O Castelo de Areia chamado Banco Master. Artigos da Gazeta do Povo e vídeos do Delton Dallagnol, do Bruno Musa, né, e do Ricardo Feltrin, que também vale a pena se vocês puderem seguir. Pessoal, espero ter esclarecido para vocês. A todos vocês um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. E lembre-se, curta, vai no joinha lá, vai, ponto. Comente, compartilhe e principalmente se inscreva no canal, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, pessoal. Fiquem todos muito bem, tá bem? Deixa eu aqui desligar.